Sejam bem-vindos ao Conversas de Café. No episódio de hoje teremos a conversa com João Gabriel Silva, o reitor da Universidade de Coimbra. Senhor Reitor, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o nosso convite aqui para esta entrevista na TVAC. Começo por lhe perguntar um assunto mais lá para trás na linha do tempo. O professor João Gabriel Silva cursou até 80 a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Coimbra. Qual é a sensação de já ter sido caloiro no sítio onde agora é reitor? É uma sensação, eu por acaso já pensei nisso várias vezes, é uma sensação inesperada, porque se havia alguma coisa que nunca me passou pela cabeça quando era estudante, é que alguma vez o andar do destino me levasse a reitor, não fazia ideia nenhuma. Agora, de facto, sendo reitor, digamos que dá um carinho especial pela universidade onde nós andamos. Era um sonho inalcançável na altura? Ou nem chegava a ser sonho? Não era sonho, não estava sequer nos meus planos, não estava sequer no meu radar, quer dizer, eu queria ter a oportunidade de fazer coisas. Sim. Como engenheiro, né? Concretizar ideias, enfim, isso era o que me interessava. A gestão universitária estava completamente fora dos meus planos, de maneira que, enfim, as coisas correram desta forma. E por falar nisso, eu sei que o Sr. Reitor esteve ligado a projetos, nomeadamente na NASA, da Siemens. Sei que também fez parte da equipa que desenvolveu o primeiro computador português, o NR1000, certo? E gostaria de perguntar, o que é que levou a assumir este cargo? Porquê é que tomou este rumo da gestão académica da Universidade de Coimbra? Enfim, sendo eu um membro ativo da comunidade universitária, tenho uma ideia para o que eu acho que a universidade deve ser. E isso, como eu sempre fui muito participativo, aliás, eu no primeiro ano em que entrei como caloiro, fui logo membro da comissão de curso. Aliás, presidia a comissão de curso do primeiro ano das engenharias, na altura eram todas as engenharias em conjunto. E, portanto, imagino que sempre tenha tido alguma queda para isso, sem ela ser muito consciente. Mas, portanto, tendo uma ideia da universidade, fui-a defendendo e, às vezes, zangando-me com aquilo que andava a ser feito. E eu entrei na gestão da direção da Faculdade de Ciência e Tecnologia por causa de uma zanga dessas, porque a anterior direção da faculdade, até na altura, utilizou, no meu entendimento, indevidamente os dinheiros dos grupos de investigação, entre os quais o meu próprio. E eu, do dia para a noite, tinha lá um dinheiro que para mim era o meu pé de meia, do meu grupo de investigação, e de repente desapareceu, foi gasto para outro efeito. Não estou aqui a falar de desvio de dinheiro, foi gasto dentro da faculdade. Mas eu achava que não devia ter sido gasto, porque era dinheiro de um centro de investigação, de um grupo de investigação que era utilizado para desenvolver a investigação desse grupo. Como me zanguei bastante e houve mais grupos, que também mais pessoas ficaram zangadas, temos de fazer uma candidatura, apresentar uma lista à Assembleia de Representantes e ganhámos as eleições. E como ganhámos as eleições, pronto, aquilo que me diziam era assim, então, tens refilado muito, agora mostra que és capaz de fazer melhor. Quem refila muito tem que ser. Mostrou que bom, até ao momento, se tenho vindo a ser sucessivamente eleito para cargos diferentes, é porque as pessoas acham, pelo menos a maioria, nem todos naturalmente, claro, mas a maioria acha que o serviço tem sido bem feito. E por falar nesse tal aspecto, o Sr. Reitor agora apresentou-se no mês passado à corrida para a reitoria, pela segunda vez. O que é que o levou a recandidatar-se? Basicamente, que acho que tenho ideias para aquilo que pretendo que a universidade se faça. Eu acho que a universidade deve ser uma universidade de nível internacional, muito competitiva em termos internacionais. É em alguns aspectos, mas tem muito caminho para andar. E para isso, ainda por cima, apanhando a troika em cima, 4 anos é muito insuficiente. Também não são os próximos 4 anos que farão a expansão toda, mas seja como for, seguramente que espero conseguir dar mais alguns passos nesse sentido. Existe então uma linha que vai continuar de trabalho que foi iniciado há 4 anos, suponho. Exatamente. Aliás, na minha perspectiva, uma linha que eu iniciei quando em 2002 entrei para a direção da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Foi aí que as coisas me começaram a formar na cabeça. E depois, há 4 anos atrás, quando me candidatei a primeira vez, entendi que havia entre mim próprio e a candidata que se apresentou comigo, havia 2 visões muito diferentes da universidade.
E, portanto, achei que era onde apresentar as duas visões e depois a Universidade, através do Conselho Geral, que escolhesse. Portanto, acabou por escolher a minha. Eu acho bem, não é óbvio, porque era a minha. Exatamente. Mas, enfim, respeitaria integralmente se tivesse sido a outra. Exato. E pronto, essa via de uma universidade verdadeiramente internacional é algo que continuo a trabalhar, enfim, a perseguir. E falava há pouco dos estudantes internacionais e da importância que eles têm cá na Universidade. No seu plano de ação, que divulgou em janeiro deste ano, o Sr. Reitor, tal como disse há pouco, também reconhece a importância desses estudantes para a vida da Universidade de Coimbra. Como sabemos, recentemente a propina desses estudantes aumentou em cerca de 6 mil euros face ao ano anterior, o que poderá levar a um afastamento desses estudantes do ensino superior português. Como é que pretende ultrapassar esse problema? Bom, a descrição que fez está correta, mas eu faço a descrição ao contrário. É assim, a comparticipação do Estado português para eles é que desapareceu. Sim. Para eles poderem manter aqui, tem que ser os próprios a custear integralmente o seu estudo. Um estudante, atualmente, em Coimbra, em média, normalmente varia de curso para curso, mas em média está acima de 6 mil euros por ano. Não chega exatamente aos 7 mil, mas está lá perto. E, portanto, os 7 mil é basicamente o preço de custo do estudante. Agora, é verdade que é muito diferente atrair estudantes para virem pagar 1.000 euros e o Estado pagar o resto, ou atrair estudantes para pagar 7 mil euros. Mas aí lá está, é um desafio. Será que a Universidade de Coimbra, e as universidades portuguesas, de uma maneira geral, mas neste caso a Universidade de Coimbra, tem atratividade suficiente, tem qualidade suficiente para conseguir trazer estudantes com esse peso? Bom, isso é uma coisa que só a prática pode mostrar. E acha que essa atratividade será suficiente para combater este tal aumento da propina? Quer dizer, nós este ano letivo que está em curso, já conseguimos atrair cerca de 150. Sim. 150 parece pouco, mas é bastante, porque 150 já representa uma receita na casa de 1 milhão de euros. E são 150 espalhados por muitos cursos. Portanto, não há o curso principal onde que atraiu mais é Direito, mas logo a seguir vem, por exemplo, Engenharia Civil, Relações Internacionais, Arquitetura. Portanto, está muito espalhado e há muitos outros cursos que têm. Portanto, a atratividade é muito transversal. E, portanto, daí pode-se concluir que o prestígio da Universidade de Coimbra é suficiente para os atrair. Será suficiente depois para continuar? Pois depende muito, para já, da qualidade que eles, de facto, encontrem na Universidade de Coimbra, e andamos todos a trabalhar para que eles tenham, enfim, uma boa aprendizagem e que, portanto, depois tenham uma opinião favorável à Universidade para outros que eventualmente estejam a considerar vir para cá também. Para o próximo eletivo, enfim, está ainda em curso a primeira fase de candidaturas e as coisas estão a correr bem. Eu estou convencido que nós, no próximo ano letivo, vamos ter estudantes novos, portanto, novos estudantes internacionais, com esse valor de propinas, pelo menos um valor igual ao do ano passado. Eu estou convencido que vamos aumentar um pouco, é difícil dizer quanto, mas vamos aumentar um pouco. E como eles acumulam, portanto, um estudante não passa cá só um ano, não é? Passa pelo menos 3, tipicamente 5 ou 6, se tiver algum percalço no caminho. E, portanto, aos 150 deste ano, somar-se-ão mais 150, 200 no próximo ano letivo, etc. Portanto, estes números, sendo eventualmente mais pequenos do que a gente estaria à espera, são muito significativos para a Universidade. E, portanto, parece-me que nós temos capacidade para atrair estudantes em números suficientes para justificar a aposta. Então não se prevê nenhumas medidas que possam tentar compensar esse aumento de propina? Compensar como? Há esse tal aumento de propina, o que poderá trazer aos estudantes... menos estudantes internacionais a virem. É claro que nós estamos a tentar aproveitar todos os mecanismos de financiamento de estudantes com posterior dos países de origem. Por exemplo, a maior parte dos estudantes de doutoramento do Brasil tem bolsa do governo brasileiro. A maior parte dos estudantes angolanos, e aí não é só os de doutoramento, aliás, de doutoramento temos poucos, essencialmente licenciatura e mestrados, a grande maioria dos estudantes angolanos tem suporte do seu próprio governo, porque os governos desses países reconhecem o valor da aprendizagem na Universidade de Coimbra. Normalmente é um aspecto em que o desafio nos é colocado. Portanto, nós vamos conseguir convencer os próprios governos de que vale a pena enviar jovens para aqui. Até o momento tem corrido bem, né?
E se nós continuarmos a fazer bem o nosso trabalho, também conseguimos esse apoio. Portanto, isso muitos deles não estão a pagar eles próprios este valor. São ajudados pelos países de origem. E também no seu plano de ação, continuando a falar também do seu programa para o próximo mandato de 4 anos, o Sr. Reitor sublinha a importância da renovação do pessoal docente num prazo mais ou menos a médio prazo, passa a redundância, de 15 anos. O Sr. Reitor vê na renovação do pessoal docente uma possível forma de inovação no sistema de ensino da universidade? Bom, em primeiro lugar, a renovação do pessoal docente é absolutamente imprescindível, porque aquilo que nós temos feito para aguentar os cortes que nos têm sido impostos tem sido não contratar pessoas novas quando as pessoas saem por aposentação. Claro. Mas isso é um processo que não se pode manter durante muito tempo e, neste momento, a idade média do corpo docente está acima de 50 anos. E, aliás, é daí que eu faço as contas, sendo a idade de aposentação na casa dos 65, mais ou menos, se a idade média está acima de 50, dentro de 15 anos. Metade das pessoas já cá não está, incluindo eu próprio, já tenho já tenho 57. Portanto, temos de ter essa renovação. Agora, se queremos ser uma universidade internacional, pois os nossos patamares de exigência, de expectativa, de ambição, têm que ser de uma universidade internacional. Eu posso dar um exemplo muito simples. Nós, atualmente, quando abrimos o concurso, temos aberto poucos nos últimos anos, mas, enfim, temos aberto alguns, apesar de tudo. Quando abrimos um concurso, nós preocupamos em escolher o melhor, mas melhor dos candidatos que se apresentam. Sim. Ora, nós temos que definir um nível mínimo de desempenho, de qualidade, enfim, como seja, um nível mínimo, abaixo do qual nós não contratamos. Até pode haver 50 candidatos, mas se nenhum atinge esse patamar que nós entendemos que é aquele que é compatível com a ambição da universidade, depois não contratamos ninguém, ou pelo menos contratamos alguém num contrato temporário e voltamos a tentar abrir um concurso a ver se encontramos um candidato que tem mais adequado. Por exemplo, isto é algo, e mais, nós temos obrigação, como todas as grandes universidades fazem, de andar à procura, de tentar encontrar candidatos adequados para ocupar uma determinada posição na universidade. Nós, atualmente, o que fazemos é publicamos no Diário da República, que não é provavelmente leitura diária do grosso dos cidadãos, e principalmente os que estão no exterior, fora do país, e, portanto, ninguém lê, mais uma coisa na nossa página, mas alguns verão, mas poucos, nos jornais locais, enfim. E, portanto, nós temos que ter uma atitude muito mais proativa, nem tentar encontrar pessoas que possam ser interessantes para a universidade e convencê-los a concorrer. Porque há sempre um concurso, isto não se vem ao convite, mas nós temos a obrigação de, pelo menos, garantir que há bons candidatos, de preferência mais que um, a ir ao concurso, porque isso significa que para o tal patamar que nós tínhamos definido, há pelo menos uma ou duas ou três pessoas que ultrapassam esse patamar. E esse patamar, então, é conservado? E esse patamar tem que ser muito exigente. Um dos grandes problemas que os estudantes da Universidade de Coimbra apontam reside no facto de algumas infraestruturas de ensino, faculdades, salas, anfiteatros, e nomeadamente da Faculdade de Direito, verem as suas instalações cada vez mais deterioradas. Como é que pretende resolver este problema que é tantas vezes denunciado pelos estudantes em assembleias magnas? Pois, essa informação já não é muito atual, porque nós conseguimos resolver os problemas mais graves que havia nas instalações, não só da Faculdade de Direito. Portanto, situações de chover lá dentro e coisas do género, há sempre um vidro que se parte em qualquer momento, mas isso também se resolve rapidamente. Situações crónicas, que eu saiba, relevantes, não existem mais, foram resolvidas. E, além disso, no caso da Faculdade de Direito em particular, está o Colégio da Trindade em obras, que vai ser quase totalmente emprego para expandir as instalações da Faculdade de Direito. Quando? O Colégio da Trindade deverá estar pronto este ano, seguramente. Este ano civil. E, portanto, não sei se no primeiro semestre já se fará, provavelmente ainda não se fará sentir, no primeiro semestre do próximo ano, mas no segundo semestre do próximo ano já se fará sentir seguramente o alargamento das instalações da Faculdade de Direito. E mais, nós temos esperança de, dentro de um ano, o Palácio dos Grilos, onde atualmente está a Secretaria-Geral, também ser entregue à Faculdade de Direito, porque com o fim do edifício 3 da Faculdade de Medicina e com a saída do Instituto Nacional de Medicina Legal, toda a administração vai para a Faculdade de Medicina e, portanto, liberta o Palácio dos Grilos, que está ali mesmo junto à Faculdade de Direito. Portanto, a Faculdade de Direito vai ter, este ano e no próximo, um enorme alargamento das suas instalações. Um alargamento que já não existia há, sei lá, quantos decénios, não é? E, portanto, os problemas de instalação da Faculdade de Direito vão ficar basicamente resolvidos num espaço muito curto.
Então garante melhores condições para os estudantes muito melhores. no prazo de um ano. Para o caso do Colégio da Trindade, 1 ano, para o caso do Palácio dos Rios, 2 anos, mas dentro de 2 anos e meio, será um mundo diferente. E por falar também em problemas, não posso deixar de referir os serviços de alimentação. As queixas são recorrentes também. Temos o caso das cantinas amarelas que já fecharam há cerca de 2 anos, salvo erro, e nenhuma obra de requalificação foi feita ainda. As filas estão cada vez maiores e os estudantes veem também um decréscimo no serviço. Que soluções para este problema a curto prazo? Eu gostava que as filas estivessem a aumentar, queria dizer que mais pessoas estavam a ir às cantinas. Infelizmente, para a refeição social isso não é verdade. Há um decréscimo da ida à refeição social que já vem daí há mais de 10 anos que isso está a acontecer. Felizmente, noutros tipos de oferta tem-se conseguido recuperar. Que oferta? Os snacks, ali o restaurante, por exemplo, ali do Colégio de Jesus, muito mais catering para eventos, nomeadamente de estudantes, e, portanto, conseguiu-se inverter a queda da receita, e este ano, aliás, pela primeira vez, é um resultado notável, os serviços de ação social não precisaram de uma transferência de dinheiro de urgência no final do ano, como vinham a precisar há muitos anos a esta parte. Por que acha que isso acontece? Da maior afluência ao snack do que ao social? Eu acho que o que acontece é que os hábitos sociais mudaram. A geração atual, e eu não estou a dizer que isto nem é bom nem é mau, mudou por isso simplesmente. A geração atual está muito mais habituada às praças de restauração dos centros comerciais e coisas desse género. Aliás, aqui a Praça da República é um bom exemplo. É impossível encontrar aqui uma refeição em condições, a menos que se coma só uma fatia de pizza ali num cantinho, que se custe menos que os 2,40 € da refeição social. E, no entanto, aqui a oferta de alimentação na Praça da República está florescente, com imensa afluência, essencialmente estudantes. E, portanto, na realidade, há muitos estudantes que vão a outro tipo de oferta. E a Cantina Amarela, já que estamos a falar dela, a Cantina Amarela já está feito o projeto, está licenciado o projeto, ou se não está em fase final de licenciamento, e nós vamos lançar o concurso para a construção ainda este ano. Em princípio, as obras começarão ainda este ano, ano civil, não estou a falar de ano letivo, ano civil. Elas demorarão, não sei dizer, agora não consigo dizer de cor, mas pelo menos um ano demorarão de certeza, porque infelizmente a qualidade da construção da Cantina Amarela é muito má, porque aquilo é tudo para refazer, não se aproveita praticamente nada, vai-se aproveitar a cobertura parcialmente e pouco mais, sim. E o sítio também se aproveita. Portanto, as obras só com grande azar é que não começam este ano ainda, e depois vamos fazer uma coisa inovadora, que não vou agora estar aqui com grandes descrições disso. Vamos fazer uma coisa inovadora que nós esperamos que esteja mais adequado aos gostos atuais da sociedade e dos estudantes também, e, portanto, permita recuperar alguma dessa atração dos estudantes. O licenciamento arranca este ano. Porquê 2 anos? Sim. Porquê 2 anos de espera? Porque o fecho daquilo apanhou-nos de surpresa. Nós estávamos com outras preocupações na altura e, portanto, tivemos de fazer um projeto de raiz. E, precisamente, uma das questões a que nós tivemos que responder, e precisou de vários ensaios, foi que tipo de projeto é que faz sentido fazer no século XXI. Aquilo tudo foi feito no século XX. No século XXI, a sociedade é diferente. E a discussão para encontrar aquilo que nós esperamos que seja um projeto adequado aos tempos atuais não foi simples. E eu defendo a posição que mais vale esperar um bocadinho, mas fazer uma coisa bem feita, do que ir muito rápido a tamancar qualquer coisa que depois não funciona bem. E o que é verdade é que, embora os estudantes se queixem sempre, e eu percebo isso, o que é verdade é que, infelizmente, não há um aumento da afluência às cantinas. Até por uma razão muito simples, porque cada vez há mais estudantes a serem retirados daqui. Ainda agora o Departamento de Ciências da Terra, que estava no Polo 1, está no Polo 2. A cantina do Polo 2 é que já está com problemas de congestionamento. Aqui no Polo 1, que é onde fechou a Cantina Amarela, não há problema. O que é que diz aos estudantes que dizem que há filas de 1 hora
e que não conseguem almoçar no tempo previsto para o almoço. É verdade que isso ainda acontece, num caso ou noutro, mas não tem a extensão que tinha no meu tempo, por exemplo. Sim, No mas meu tempo, se isso agora continua. existe, terá que ser solucionado o problema. Claro que sim, estamos a construir a cantina amarela, Acha que mas vai- custa muito dinheiro. Pois. E acha não que vai existe assim. resolver, pelo menos parcialmente, esse problema? Aqui no Polo 2 estou convencido Polo 1. que alterará substancialmente a situação. Eu não sei dizer, não consigo garantir a 100%. Agora, como vai aumentar muito a oferta, só pode ter impacto positivo. Claro. E no fim do ano letivo anterior, a propina dos estudantes da UC subiu cerca de 2,13 €, penso eu. Uma medida que foi prontamente contestada pelo Bruno Matias. Na altura, o Sr. Reitor justificou esse aumento da propina e disse que esse aumento iria ser canalizado para uma requalificação das residências cá de Coimbra. O que é que já foi feito nesse sentido, passado quase um ano? Estamos a tratar disso agora porque o dinheiro só está a entrar agora, não é? Este ano é que os estudantes estão a pagar a diferença da propina. Tenho andado a tratar disso com o Presidente da Direção-Geral e brevemente, portanto, no final do ano letivo, que é quando o dinheiro está disponível, estará seguramente montado esse mecanismo. Que projetos é que já estão a ser pensados? Infelizmente, a lista de obras necessárias para recuperar enfim, obras nas residências universitárias é longa. E, portanto, nós não vamos ter falta de destino para esse dinheiro. As residências tiveram muito pouca manutenção durante muitos anos e agora temos andado a fazer um esforço muito grande para recuperar isso, mas os tempos são dos mais desadequados para isso, por exemplo, porque há pouco dinheiro. Aliás, é uma das razões pelas quais é importante esta ajuda, portanto, canalizar esse acréscimo. Agora, no próximo ano, a coisa já vai correr mal. Sob este ponto de vista, vai correr bem para os estudantes porque a propina vai baixar, não é? Porque a inflação foi negativa o ano passado. E continuando a falar na propina, no espaço em que o Sr. Reitor desempenhou precisamente a função de Reitor da Universidade, o valor da propina subiu quase 70 €. Posto isto, e pensando também no contexto sociopolítico do país, acha que está a proteger os estudantes? Sim. A primeira medida que eu tenho, a primeira preocupação que eu tenho é ter a universidade a funcionar. Não havia pior para os estudantes que a universidade funcionar ou não funcionar, ou funcionar de forma muito agradável. Eu penso que todos concordam que, não deixando de haver um problema ou outro, nós conseguimos atravessar o tempo da Troika sem perda de qualidade. Até melhorámos em alguns setores. E, portanto, essa é a minha responsabilidade principal em relação aos estudantes. Depois, há estudantes que podem pagar os 50 ou 60 € por ano, não nos esqueçamos, e há outros que têm mais dificuldade. E, precisamente por causa disso, nós introduzimos alguns mecanismos novos. Por exemplo, alargámos o Fundo de Ação Social. E o que é verdade é que o Fundo de Ação Social, apesar de ter sido alargado, não esgota o dinheiro que está disponível, porque não há candidaturas suficientes, apesar de muitos esforços que nós fizemos de divulgar. E depois, além disso, criámos um mecanismo novo que tem tido muita aceitação, que é o PASEP, que é o apoio no pagamento da propina, nomeadamente, mas também da residência e da alimentação, a estudantes que colaborem com a universidade em pequenos trabalhos. Aliás, à semelhança daquilo que existe por esse mundo fora. E isso teve muito sucesso. Aliás, nós neste momento temos bem mais estudantes a ser apoiados através do PASEP do que através do próprio Fundo de Ação Social. E como é que vê as críticas dos estudantes em relação ao aumento sucessivo das propinas? As propinas têm estado a ser adequadas à inflação. É uma regra que já vem muito de trás e que acho que faz sentido. Quer dizer, os preços vão variando ao longo do tempo e os custos da universidade também. E, portanto, a atualização de acordo com a inflação é um mecanismo normal, natural. Estranho era que ele não ocorresse. Mesmo que as famílias não consigam suportar, muitas Mas vezes esse aumento. o que é verdade é que, repito, ainda agora com o Fundo de Ação Social, se eu não acredito que exista um número significativo de estudantes que tenham bom desempenho escolar que esteja a abandonar por razões financeiras, porque o conjunto de mecanismos que estão disponíveis para isso são muitos. E abrangem todos os estudantes que sintam dificuldades financeiras? Que tenham desempenho escolar. Abrange, mesmo assim? Pelo menos
abrange todos aqueles que se candidatam. E aqueles que se candidatam, nenhum foi recusado por falta de dinheiro no fundo. Portanto, dentro dos parâmetros do fundo que foram alargados, não há nenhuma candidatura que tenha sido recusada. Podia ter acontecido, nós dizemos assim, não, olha, esgotou-se o dinheiro que estava disponível, já não há mais. Isso não aconteceu. Aliás, se tivéssemos chegado a essa situação, nós teríamos encontrado alguma maneira de reforçar o fundo. E, portanto, nessas circunstâncias, eu concluo que, de facto, não há. É verdade que há quem diga que, que não atinge o fundo, mas não atinge o fundo, por isso é que eu estava a dizer, por falta de desempenho escolar. Porque há um patamar, que é estabelecido por lei, que diz que as pessoas, e mesmo assim nós demos ali um bocadinho mais de margem do que nas bolsas do governo, mas que estabelece um nível mínimo de desempenho. Por isso é que eu digo, com desempenho escolar, só se andou muito distraído porque nós temos feito imensa propaganda da existência do fundo. Como ninguém foi recusado, eu concluo que não haverá números significativos. Não vou dizer que é zero, quando a bolsa chega só perto do final do ano. Bom, mas aí é uma das coisas para as quais o fundo funciona, não é? É nós conseguirmos fazer algum adiantamento. É imperfeito, é verdade. Mas isso é uma coisa que nos ultrapassa largamente porque isso depende do governo, no momento em que isso é feito. Aliás, é que é feito o primeiro pagamento. Ainda agora, este ano, tivemos problemas desagradáveis porque a plataforma informática do governo esteve inoperacional quase 2 meses. Exatamente. Mas isso é uma coisa que nos ultrapassa. Ainda no seu plano de ação, o Sr. Reitor menciona que as especificidades geográficas da região de Coimbra, do distrito de Coimbra, condicionam a escolha em primeira opção dos estudantes candidatos que acabam então o ensino secundário. Para si, é este o principal motivo? Principal da pouca atratividade da universidade? Bom, a universidade é atrativa. Eu gostaria que fosse mais. E sim, considero que a questão geográfica é o principal fator. É muito fácil concluir que a questão geográfica é decisiva, é esmagadoramente decisiva para a escolha dos candidatos em ensino superior. Isso prova-se, por exemplo, indo ver quantas pessoas de Lisboa é que estão em universidades do Porto e quantas pessoas do Porto ou da zona do Porto é que estão em universidades de Lisboa. E são valores extremamente baixos. É claro que as universidades que estão em Lisboa e no Porto não têm grandes problemas porque há muita gente ali à volta. As universidades estão em zonas com muito menos população, ainda por cima a perder população, como é o caso da Zona Centro, pois aí tem um problema. Nós atualmente na Universidade de Coimbra entram à volta de 3.000 alunos por ano para o primeiro ano. Apenas 1/3 são aqui da região à volta de Coimbra. São à volta de 1.000 em 3.000. E, portanto, se nós temos que atrair estudantes que vêm de longe, e se eles, até por causa das dificuldades financeiras, e principalmente, aliás, por causa disso, tendem a ficar nas suas zonas de origem, onde habitam, pois é claro que isso é um problema para nós. E uma outra questão também importante que não pode ser descurada, Coimbra não está a conseguir atrair os seus estudantes na sua rede laboral. Que estratégias é que está a pensar para que os estudantes permaneçam em Coimbra depois de terem terminado os seus estudos académicos? Mas não é o objetivo de Coimbra que eles permaneçam em Coimbra. A Universidade de Coimbra, na linha das grandes universidades europeias, é uma universidade que está numa cidade pequena. Sempre foi e continuará a ser uma cidade onde os estudantes vêm, obtêm a sua formação superior e depois vão ou para o sítio de onde são originários ou para outro sítio. Portanto, Coimbra é uma cidade, repito, na tradição mais antiga e mais central da Europa, uma cidade universitária, as pessoas vêm buscar a formação, mas não necessariamente o emprego. Não quer dizer que nós não queiramos que haja emprego aqui à volta. Não acha que deveria haver uma sinergia entre a universidade e a própria cidade? Absolutamente, absolutamente. A cidade de Coimbra sem a universidade fica reduzida a muito pouco. E a universidade também beneficia imenso desta vida da cidade à volta da universidade, que cria aqui uma ambiência muito especial e muito atrativa. Exatamente. E, portanto, a ligação com a cidade é decisiva. Não seria proveitoso também para a economia da cidade que os estudantes, depois do seu curso terminado, ficassem por cá a trabalhar? Claro, mas que eu apenas quero dizer, não é nosso objetivo que todos fiquem por cá. Que alguns fiquem, claro que nos interessa isso, absolutamente. Aliás, a Universidade de Coimbra orgulha-se de ter a melhor incubadora de empresas portuguesa, que é o Instituto Pedro Nunes, assim, de longe a melhor. O corresponde precisamente a esse esforço continuado
de criação de atividade económica que permita criar emprego e, portanto, contratar pessoas da universidade. Ainda hoje, por exemplo, estive a falar com uma empresa que também saiu no essencial da universidade, que é a Blue Pharma, por exemplo, é a maior empresa farmacêutica aqui da região centro e das maiores do país, e que está com uma taxa de exportação muito elevada. A Blue Pharma, quando se formou, para aí há 15 anos, mais ou menos, tinha à volta de 40 pessoas e neste momento tem 400. E dessas 400 pessoas, a larguíssima maioria, a maioria esmagadora, são pessoas formadas na Universidade de Coimbra. Ora, a Blue Pharma tem-se desenvolvido basicamente graças ao influxo de conhecimento que lhe vem da Universidade. Portanto, este modelo, como noutras empresas, corresponde precisamente a essa preocupação. Nós queremos criar condições, aquilo que nós podemos fazer é com o conhecimento que a Universidade tem, para que haja empresas, muitas, maiores, com mais sucesso, para conseguirem contratar uma porcentagem tão elevada quanto a dos estudantes daqui. Para terminar, Sr. Reitor, depois de 4 anos do primeiro mandato, o que é que teria feito diferente? Há alguns aspectos menores que eu teria feito de forma diferente, mas são coisas menores. No essencial, não teria feito muito diferente, até porque as condições não me permitiam grande margem de manobra. Quer dizer, eu tomei posse no dia 1 de março de 2011 e em maio de 2011 estava a ser assinado o memorando de entendimento com a Troika. E, portanto, isso alterou de tal forma os termos do nosso funcionamento e restringiu de tal forma os termos do nosso funcionamento que não havia muito mais margem. Eu confesso, enfim, é a minha avaliação, naturalmente, mas eu também deduzo do facto de ter sido eleito que essa avaliação é partilhada por outras pessoas, que com as circunstâncias que tivemos, a evolução que a Universidade de Coimbra teve nestes 4 anos foi um sucesso. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Termina assim mais um Conversas de Café. Voltamos em breve com um novo episódio. Continua a acompanhar os nossos conteúdos no nosso site oficial e no nosso Facebook. Por fim, um especial agradecimento ao Jornal da Câmara, ao UQV e também ao Café Teatro. E já sabes, continua a acompanhar-nos.